Pessoal, bom dia do canal Semeando. Hoje estou aqui com o Ozanam, Bom dia, aqui em Brasília, né, Ozanam? isso. Ozanam, fala teu nome aí completo, filho. Meu nome é Osanan Sardinha de Souza, tenho 41 anos, Nasceu quando? nasci em 1982. 82? Isso, Aqui de Brasília, não é isso? isso, Tem um quadro interessante aí do lado esquerdo do Ozanam. Depois a gente pode até falar sobre ele, né, Ozanam? isso. Que é um quadro muito bonito, tem um significado muito importante para minha mãe, para nossa mãe, não é isso? E tem até um pouco a ver com o tema também, né? É, né? Se você Rosana, quiser. hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós iremos falar sobre perdão. Perdão. Pode dar uma introduçãozinha aí, o que que é perdão, sobre o que que é isso? Perdão é o ato de perdoar alguém por algo que ela tenha cometido. Por exemplo, um, um fato da gente perdoar. Um ato que a gente cometeu foi o pecado. O pecado ele é a única coisa que separa a gente de Deus. Então, ou seja, nós éramos separados de Deus antes de Cristo vir. Estava todo mundo indo para o caminho ruim. Mas Cristo veio para que a gente possesse, Segura a língua, segura a para que a língua. gente viéssemos para o lado bom. Certo. Ou seja, Quer dizer, nós devíamos, nós, tinha a gente, devíamos uma dívida, é complicado, né? Nós tínhamos uma dívida, devíamos, né? devíamos mesmo, devíamos. Nós tínhamos uma dívida, não tínhamos? Aí Tínhamos uma Jesus dívida. veio e pagou. Isso, e ele pagou e nos resgatou. Agora, mas assim, no nosso normal, no dia a dia, entre pessoas, você acha que hoje as pessoas estão perdoando mais, estão com o coração mais duro, ou isso não tem nada a ver com época, sempre foi difícil Isso daí, perdoar e sempre foi difícil pedir perdão mesmo. Você acha que isso não tem muito a ver com o época? perdão é uma coisa temporal, que todo momento, cada vez mais que vai chegando os momentos dos últimos dias, as pessoas estão menos abertas ao perdão. Porque quando as pessoas nunca querem estar erradas, elas sempre têm aquela guerra de egos. Por exemplo, eu tenho que estar certo, fulano está errado. Muitas vezes as pessoas se acham perseguidas. Muitas das vezes são mesmo. Não digo que não são, muitas das vezes são. Perseguidos no trabalho, em casa, muitas das vezes por um parente ou por um amigo. Às vezes as pessoas fazem brincadeiras que machucam também, Sim, mas sem a pessoa ter noção que está machucando. E a pessoa que está machucada às vezes acaba ficando com aquilo para ela. E isso vai alimentando uma raiva, uma contenda no meio da família, porque as pessoas que estão por lado, que estão vendo o que está acontecendo, querem defender aquela pessoa e a pessoa não consegue se defender, porque ela também não consegue entender que aquilo está machucando ela, que aquilo faz mal. Até uma hora que ela estoura. sim, mas aí a, eu vejo quando fala de perdão, eu vejo duas dificuldades para para pedir perdão, quando eu tenho ciência que eu errei, pedir perdão, aí eu tenho consciência que eu errei. E eu acho muito difícil, é uma luta grande, né? Você se humilhar, falar, cara, eu errei. Eu vou lá na pessoa pedir perdão por ela, pra ela. E às vezes, ou você acha fácil isso? É difícil, até porque quando você vai pedir perdão, você está reconhecendo que você pisou na bola com aquela pessoa, que você está, de uma certa forma, naquele momento, você foi inferior àquela pessoa. Que você está demonstrando que aquela pessoa Inferior, como assim? está mostrando que aquela pessoa está
estava certo e você estava errado. Sim, Então você está querendo, você reconhece, isso é muito difícil, porque como justamente nós sempre queremos estar certo sim, e sempre queremos que a outra pessoa esteja errada, sim. então você reconhecer que você está errado é complicado. Agora, e o outro lado, a pessoa que não. A pessoa vem, pede perdão e a pessoa não quer perdoar. Como é que faz? É porque justamente a pessoa, aquela pessoa que está chateada, ela vê naquele momento a situação de punir a outra pessoa. Ela não acha que ela ela não acha que ela estava errada e que ela não acha que a outra pessoa não merece perdão, porque a pessoa a cicatriz ainda está aberta no coração dela. Então ela E é não até consegue. compreensível isso? Que ela tá machucada? É até compreensível, mas se a pessoa não liberar o perdão, muitas das vezes ela não consegue ser tratada também. Mesmo muitas das vezes ela estando chateada e ela estando certa, às vezes é melhor ela pedir o perdão, porque só assim para Deus tratar. Não quer dizer que a pessoa pediu perdão também, que ela vai perdoar, tudo aquilo que aconteceu não vai estar ainda no coração dela. Mas vai ser um começo, um tratamento para que aquele sentimento seja tratado. Porque ao contrário do machucado que vai Da vítima, vamos dizer assim? não, no sentimento em si, né? Ao contrário do Do que, machucado, de quem apanhou? ao contrário de quem apanhou, que não sente, né, que naquele momento não viu que estava errado e segue a vida, a pessoa que foi machucada, ela não segue a vida. Porque tem um ditado aí que fala assim: quem bate, esquece. Isso, Mas quem apanhou, não não esquece. esquece. E outra, a pessoa, ela alimenta aquela pessoa dentro dela também. Então Alimenta o você inimigo dentro dela. O inimigo não quer, em sentido figurado, né? não quer que o inimigo. Você quer dizer que o inimigo fica trabalhando na vida dela, na mente ou no coração, para ela não liberar o perdão? Não liberar o perdão. Porque ele sabe o poder do perdão. O perdão, ele sabe que o poder do perdão ele é muito grande. O inimigo, ele quer o nosso mal, ele quer nos destruir. Você concorda ou não que quem perdoa esquece ou não? Esquece esquece da seguinte forma, de ficar toda vez que a pessoa fizer algo errado, ele não vai lembrar daquilo mais. Mas no sentido aquilo que ela fez, vai ficar gravado como um aprendizado para a vida dela. Mas você acha que ela esquece? Ou ela vai esquecendo ou não? Não tem nada a ver o perdão com esquecer o que aconteceu. Ou você acha que com o tempo Esquece. ela vai esquecendo? Vai esquecendo, porque a Bíblia fala o seguinte, até que o próprio Deus também, quando ele perdoa, ele joga aquilo no lado de esquecimento. Mas muitas das vezes ele faz a pessoa lembrar daquilo que ela fez para poder servir como aprendizado, para lembrar de onde que ela estava Não, mas eu e falo de onde que ela está. humanamente falando. Humanamente a Você acha pessoa que a pessoa esquece. esquece? Esquece. Chega um ponto que pode esquecer, Sim, ou é gradativo? Você acha é que é gradativo. na hora? É gradativo. A A pessoa pessoa chegou, pediu perdão e ela zerou. Você acha que ali, imediatamente, ela vai esquecer daquele assunto? Ó, o perdão é como se fosse é como um jovem que o pai falou, filho, bate na. Bate na. Você faz o seguinte, você tá com. O filho estava com raiva de uma pessoa. Aí ele falou, filho, faz o seguinte, bate o prego na cerca. Aí você vai batendo. Todo dia você vai batendo o prego na cerca. Ah, Aí todo dia você bate o prego, você tira o prego. Bate o prego, tira o prego, todo dia. ah. E o filho fez isso durante uns 10 dias. Aí no 10º dia um pai falou, agora filho, olha como é que tá a cerca. Aí ele falou, uai pai,
todas as marcas do prego. Sim, filho. As coisas que a pessoa fez para você, ela, ela vai te bater, é como se fosse esse prego. Você vai batendo todo dia, aí vai ficando aí quando você tira os pregos, vai ficar a marca daquilo. A marca vai ficar como uma cicatriz com um lembrete. Mas a raiva, nesse 10º dia, o filho já não estava mais com raiva da pessoa. Mas ele lembrava, mas ele continuava sabendo o que a pessoa fez para ela. Já tinha liberado o perdão. Aquilo que aconteceu não tem como apagar da mente da pessoa diretamente, assim, deletar, não vai ter uma amnésia, mas não vai lembrar mais na mesma intensidade. O perdão vai ser liberado. Então, a partir que o perdão é liberado, você não vai lembrar de qualquer assunto mais. E quando vier aquilo na lembrança, não vai ter mais mágoa, não vai ter mais, Não vai. mais raiva, Não vai, porque como era no começo, como né? era no começo. E muitas pessoas não tem aquela raiva no coração, aquela mágoa que de anos, que às vezes quando ela vai ver, nem lembra mais o motivo, mas a raiva continua, mesmo sem saber o motivo. E a pessoa se perdoar, você já pensou sobre isso? Eu não tinha pensado, mas o auto-perdão é algo mais difícil ainda. Porque às vezes Deus já perdoou você que tá vendo esse vídeo. Eu, o Ozanam, que tá aqui que tá aqui falando do assunto. Às vezes Deus já perdoou a pessoa e a pessoa não se perdoa. Não se perdoa ou às vezes não se perdoou ainda. Sabe por que o auto-perdão é mais difícil? Porque nós somos mais críticos de nós mesmos. E hoje em dia a sociedade ela pensa, ela coloca essa cobrança também de você consigo mesmo. E o inimigo ele trabalha isso na mente da pessoa. Para dizer que a pessoa não merece, ou o que é? Ele diz Não que é digna. ele diz que a pessoa não merece, não é digna. Muitos suicídios acontecem por causa disso. Porque a falta de perdão. Ninguém tira a vida como um psicólogo que é evangélico também, fez vários livros, inclusive sobre a vida de Cristo. Eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não me recordo. Lembrei, Augusto Cury. Muito bom. Ele fala que a pessoa, quando ela suicida, ela não quer tirar a vida. Mas ela está se matando, como é que ela não quer tirar a vida? Ela quer ela quer se livrar do problema. E o problema na mente dela é ela. Então, aquela situação, aquela dor intensa, é disso que vem as depressões, o inimigo trabalhando, porque para poder destruir a vida da pessoa. E muitas das vezes o último é o suicídio. Porque a pessoa chega a um ponto do pecado, a pessoa faz coisas, e ela fala, não, gente, eu não consigo mais me livrar do pecado. A única forma de se livrar é me matando. A pessoa se sente indigna do perdão de Deus. Perdão, né? de Deus e das pessoas também. Porque ela vê que as pessoas. Ela vê nas pessoas e Deus que ela não é digna das pessoas e de Deus. Certo. Osana, você tem aí, não sei como é que você. Eu não sei como é que você. Como é que o roteirozinho seu aí, como é que tá? Sim, Aí se quiser entrar aí ler algum versículo, falar. Desculpa, gente, eu me empolguei aqui também. O meu roteiro eu vou falar sobre o credor incompassível. Certo. Você deu uma lida essa semana, Dê uma lida. tá fresquinho na mente, então manda bala. Hoje, um homem, uma pessoa muito rica, ela... Só para o endereço para as pessoas, se quiser acompanhar em casa, conferir, né? O texto é Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. A parábola do credor incompassível. Certo.
Vocês que estão acompanhando esse vídeo aí, pessoal, se gostar, dá o like aí. Se gostar, compartilha por seus amigos aí, o grupo no WhatsApp. Se inscreva também nesse canal, pede, se vocês gostarem do assunto, da prosa aqui, passa para um amigo de vocês também, para o grupo, e pede para as pessoas Dá um like, também se inscrever para que se esse inscrever. canal possa crescer, né, em mais pessoas, porque a ideia aqui é a gente tá aqui semeando a palavra de forma bem simples, bem descontraída, viu? Então é isso. Sim, Adriano. Esquece de curtir, dá um like, né? Também. Dá o like, tem que dar o like aí. Compartilha também. Isso. O que acontece? Eu vou falar sobre o credor incompassível. E o credor, existia um homem muito rico que um dos seus funcionários, ele lhe devia muito dinheiro para ele. E ele foi cobrar esse funcionário dele que devia esse dinheiro, ó. Você me deve tanto, eu que vou querer. Se você não me pagar, a sua esposa e os seus filhos e você vão ser meus servos até pagar essas dívidas. Devia muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí o que acontece? Esse homem falou, não, senhor, eu peço, não, eu não tenho condições de pagar isso aí. Me dá um prazo, dá um tempo para me pagar, que eu vou pagar tudinho ao senhor. Desconto até do meu salário, se for preciso. Aí ele falou... Trazendo para hoje seria quem? Só para ter o pessoal ter mais ideia assim. Seria como uma pessoa, um empregado e um patrão, né? Sim. Um empregado e um patrão. E aí ele se moveu de íntima compaixão. O que é íntima compaixão? Íntima compaixão era, segundo os estudiosos gregos e hebraicos, os estudiosos gregos era uma emoção muito forte, que vinha não do coração, mas do intestino, ou entranhas, como muitas pessoas falavam. E os gregos falavam que era uma emoção muito forte. E os hebraicos, os estudiosos hebraicos, falavam que era um local de piedade, de compaixão, ou seja, era um local de misericórdia, né? E que lugar era esse? Era no intestino, no sistema intestinal. É mesmo. Não era no coração, como é conhecido hoje. Foi evoluindo até chegar no coração e hoje nós sabemos que não é mais no coração, é na mente. Segundo o cientista, né? Segundo os cientistas. Porque esse cientista erra também, né? Pode errar. Estão sempre mudando, né? Aí foi evoluindo, né? Foi de lá evoluindo. pra cá evoluiu. Mas na época eles achavam que quando tinha um sentimento muito forte, a sede era nos intestinos. Nos intestinos. Mas voltando ao tema, esse homem morreu de íntima compaixão por aquele empregado e perdoou a dívida dele. Pois bem, quando ele saiu, quando esse homem ele estava lá, ele encontrou um amigo dele que devia menos dinheiro para ele. Aí o que acontece? Ele segurou no gogó dele e falou, ó, rapaz, me paga o que você deve. Falou, não tem condições, eu te dou todo o meu salário, quando você de pagar, ele falou, não quero saber. Você vai ser meu empregado, você vai fazer tudo pra mim, para poder cobrir essa dívida. Ele falou, não quero saber. Ele falou, não quero saber. E foi isso que ele fez. As pessoas que viram aquilo acontecendo, foi lá no patrão, ó, aquele rapaz que devia tanto, ele não cobrou
ele cobrou a dívida do rapaz que devia menos para ele. Alguém viu? Alguém viu. Alguém viu e ele achou que estava livre. Aí, Osana, as pessoas que não conseguiam quitar suas dívidas, o que que a lei fazia? A lei de Moisés falava que ela tinha que se tornar escrava daquela pessoa que devia e muitas vezes até presa para poder cobrir aquela dívida. Depois, e quando chegava um determinado tempo, ela tinha que ser liberta. E tinha pessoas que vendiam até os filhos para pagar a dívida? Vendia os filhos. Os filhos e a esposa eram levados como escravos. Como escravos para quitar a dívida. Para quitar a dívida. Olha só. Trabalhar para a pessoa de graça, sem receber nada, até para poder pagar aquela dívida. Olha só como é que é. E como os hebraicos eles já tinham sido escravos, Deus ele determinou que o momento que tinha que ter um prazo de a escravidão. Não podia ser a vida toda. Não era como para que os hebreus não sejam como os egípcios. Então, ou seja, quando em determinado tempo ele tinha que libertar os escravos da dívida. A dívida era morte. Se até aquele tempo ele não pagasse, mesmo assim ele tinha que ser liberto. Prescrevia. Era quantos anos? 7 anos. De 7 a 7, aquela dívida prescrevia. Prescrevia. Trazendo para hoje, caducava. Zerava. A pessoa, ela não tinha mais nome no SPC, nem Serasa, nem nada. Pronto. Aquela dívida morreu. Aí alguém viu lá o cara arrochando o outro lá que devia para ele. Foi lá, contou era um rei, era? Na parábola era o rei, mas como a gente estamos falando aqui de empregado e patrão, sim, era o chefe dele, era o empresário. Era o empresário que... Trazendo para hoje, o empresário. para as pessoas entenderem legal, né? Era o empresário que... trazendo para hoje foi o empresário que prestou uma alta soma de dinheiro para o empregado, crendo que ele ia pagar no tempo certo. E quando ele foi ver, ele não tinha pago. Aí alguém viu ele na rua arrochando o outro, foi lá. Sabe aquele rapaz que você perdoou a dívida? Na verdade não foi no local de trabalho, né? Para poder ser mais exemplificado, era um colega de trabalho. E ele estava que tinha uma dívida inferior a ele. E ele foi cobrado por aquilo. E trazendo mais para o dia de hoje, o que acontece em relação, voltando mais ao perdão, às vezes as pessoas não fazem algo que, em relação ao que Deus fez para a gente, é algo pequeno. Porque Cristo perdoa a gente do pecado, da morte, as consequências da falta de perdão de Deus por nós ia ser maior do que a falta de perdão por ele dar para o nosso irmão. Mas muitas das vezes verticalmente a gente não perdoa o nosso irmão. Eu não entendi. Deve voltar aí, eu não entendi. Assim, Cristo, Deus, ele nos perdoou do nosso pecado. Sim. Que pode levar a gente para o inferno. Sim. E muitas vezes a gente não perdoa o nosso irmão de algo que ele fez no dia a dia, e considerado com isso, é bem ínfimo, bem muito pequeno, muito pequeno, né? Bem superficial. Aí o que aconteceu com aquele servo, para a gente fechar a história dele? Aquele servo, o chefe dele chamou de volta, falou, você deveria ter agido a mesma íntima compaixão que eu usei com você. Você deveria ter se compadecido daquele homem e ter perdoado a dívida dele. Mas como você não perdoou a dívida dele, eu não vou perdoar a sua dívida. E você e sua família vão continuar meus servos. E você vai ter que pagar até o último centavo que você está devendo para mim. E aquele homem,
aquele homem, ele foi preso, se tornou, a situação dele ficou pior do que aquele homem que ele está devendo. Porque aquele homem virou servo dele, mas ele ficou servo do outro homem. E a servidão dele foi, o perdão dele foi pior. Assim é o reino dos céus. Assim é Deus para conosco. Se nós não perdoarmos aquela pessoa, nós também não perdoaremos, não podemos ser perdoados. E só puxando aqui para um lado também, a história, tem a história também que é relacionada a perdão, a história da mulher do vaso de alabastro. Sim. Ela tinha uma reunião lá. Só, Osana, antes de você entrar nisso aí, ou seja, essa história aí quer dizer o quê? Só para ficar bem, para frisar legal. Quer dizer que se o ser humano não perdoar o seu próximo, Deus não tem obrigação nenhuma de perdoar os pecados dele. Não tem. Assim como nós somos perdoados, assim como nós perdoamos a ofensa dos nossos próximos. Que o Pai Nosso, tem um Pai Nosso, a oração do Pai Nosso fala isso, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as ofensas dos nossos devedores, das pessoas que nos devem, as pessoas que nos machucam. Que fique bem claro, né? Se eu não me esforçar, se eu não me humilhar para perdoar quem me ofendeu, se eu não quiser fazer isso, se eu não tiver disposto a fazer isso, perdoar alguém que me ofendeu, né? Deus também não tem, segundo a história aí do credor, né? É compassivo, né? Credor compassivo. Incompassivo. Incompassivo? Incompassivo. Não é? Então Deus também não tem obrigação nenhuma de perdoar meus pecados. Exatamente. E perdão está relacionado a amor. Tanto é que no caso da mulher no vaso de alabastro, o Cristo tinha sido convidado para a casa de um fariseu chamado Simão. E lá no meio a mulher, provavelmente ela tinha ido lá levar alguma coisa que tinha sido comprada, alguma coisa assim, o vaso de alabastro. Foi por algum motivo que ela foi levar aquilo lá. A mulher? É, a mulher, né? Foi levar onde? O vaso de alabastro na reunião lá onde Cristo estava. Quem? Nessa reunião onde Cristo estava, na casa do fariseu. Ah, sim. E quando ela viu Cristo, ela deixou o vaso lá e se prostrou aos pés dele, começou a chorar copiosamente. E ela chorava e enxugava o cabelo de Cristo com os cabelos. Os pés de Cristo. Os pés de Cristo. Naquela época a mulher usava véu. É estranho, assim, você analisar, que ela estava enxugando com os cabelos, né? Isso poderia ser um sinal que ela não era uma pessoa decente, uma pessoa, provavelmente uma prostituta, né? O fato de dela usar véu? As prostitutas geralmente não usavam véus. Não usavam? Não usavam véus. Em determinados locais elas eram carecas. Mas essa mulher tinha cabelo, né? Então, sinal que lá o costume era diferente. Então, provavelmente ela não era prostituta também. Provavelmente, né? Acredita-se Pode ser que não era, né? Muitos estudiosos defendem que essa mulher seja prostituta. Mas não pode se dizer ao certo, né? Mas voltando aqui, e aquele homem que recebeu Jesus, em seu coração, ele resmungou para si. Se Cristo fosse profeta, ele saberia que aquela mulher é uma pecadora. Opa, aí Cristo já ligado, Cristo não falou não.
o Cristo não acabou com Simão Pedro, ele não agiu com ignorância com Simão Pedro. Ele falou: Simão Pedro, me diz uma coisa. Uma pessoa tinha uma dívida de 50 e outra de 500. E uma pessoa perdoou os dois. Quem é o. Quem é aquela. Quem mais aquela pessoa amou? Aí Simão Pedro falou: vai, aquela que mais devia. Pois é. Quando eu estava aqui, você não me molhou os pés. E não me molhou os pés, que era um costume de receber uma pessoa em casa, molhar os pés, e nem secou os meus pés. Essa mulher, ela secou os meus pés. Lavou? Ela jogou perfume? Ela o lavou com as lágrimas. Ah, ela não jogou perfume, não. Não. Ela lavou com as lágrimas e secou com os seus cabelos. Então, ou seja, secou com seus cabelos. E ele perdoou aquela mulher. Vai, os seus pecados estão perdoados. E as pessoas falaram: quem é esse homem que perdoa pecados? Porque até aquele momento as pessoas acreditavam que somente Deus poderia perdoar pecados. O ser humano, eles achavam que o ser humano não podia perdoar pecados. É porque eles. Lembrando que esse Simão Pedro aí, irmãos, Não é o Pedro, né? não tá falando do apóstolo, não, tá? Ele só é Simão, não é Pedro. Só é Simão. Que era um nome comum, igual hoje. Muito José, João. Simão Pedro era comum na época. Tinha várias pessoas que chamavam. Tinha esse nome. Exatamente. Simão, o fariseu, ele não era o discípulo de Cristo. Muitas pessoas confundem com às vezes tem um nome parecido e não quer dizer que seja aquela pessoa. E ele falou: a maior dívida, tanto a dívida daquela mulher que ela devia mais, quanto mais a pessoa ama, quanto maior a dívida da pessoa, mais ela é amada. E quanto menor a dívida, menos ela é amada. Por exemplo, Cristo quis falar isso. Então, ou seja, aquela mulher devia mais, então Simão devia menos. Então o amor dele era menos. E ele também amava menos. Porque ele não soube perdoar aquela mulher pelos erros dele. Aliás, aquilo ali nem por eles ela nem estava lá, né? Só foi lá porque era interessante para ele. Porque ela provavelmente vendia vaso de alabastro. Ela provavelmente poderia ser uma prostituta, poderia ser. Mas ela vendia vaso de alabastro que precisava daquela festa, né? Entendi. Oi, gente. Continuando, né, Zana? Aí ele perdoou os pecados. Sim. E Cristo, ele sempre estava mostrando a importância do perdão. A lei, ela pregava que a pessoa que ela fosse prostituir, que ela tinha que ser apedrejada. Mas a lei é o coração do homem, mas a lei também pregava a justiça. Então, ou seja, as pessoas começaram a usar a lei somente para poder atacar o próximo. E Cristo, ele veio para poder trazer o momento da graça, porque a lei também tinha um prazo de ser cumprida. E não estava conseguindo alcançar o principal objetivo dela, que era a pessoa não deixar a pessoa deixar de pecar e nem a misericórdia. Então, ou seja, nem a justiça, porque como ela estava sendo corrompida, não estava só beneficiando alguns. Por exemplo, a mulher que foi apedrejada, muitos outros casos que não são mencionados na Bíblia, mas que também são causas de falta de perdão, assassinatos que por causa
das pessoas que teve coração fechado, corrompida por causa do sistema que estava agindo na época, o pecado. Então, Cristo veio para quebrar tudo isso. Ele veio para poder trazer o amor, o perdão, a misericórdia. Lógico que não tinha coisas que Cristo também não concordava. E Cristo, ele era judeu, ele viveu como judeu. Mas também ele pregou o amor dentro da lei. E quis mostrar para nós algo novo. O 70 vezes 7, que ele falou para Pedro. Não era só 490 Pedro vezes. perguntou para ele? Que Pedro perguntou para ele. Perguntou? Quantas vezes ele perdoar meu irmão? 7 vezes? Ele falou, não, 70 vezes 7. O assassinato na época do Antigo Testamento, ele era considerado um crime que matava, morria. Dente por dente. Dente por dente, olho por olho. Mas Cristo falou que o assassinato não é só nas ações, mas sim nas atitudes. Às vezes uma palavra dura também assassina. E você tem que perdoar o seu irmão também com a mesma boca. Se você amaldiçoou seu irmão, que você matou seu irmão, você tem que pedir perdão e perdoar. Falar palavras de bênçãos, palavras de vidas, palavras de vitórias. E perdoar até trabalho. Você tem que dedicar todos os dias a perdoar seu irmão, todos os dias. Não é só um momento. Por isso que eu acho que ele é relativo. Porque se tem uma 70 vezes 7, é porque não é uma algo. Tem coisa que não é algo imediato que vai curar. Tem pessoas que acontece um negócio com ela briga hoje e tudo, amanhã ela de boa. já tá de boa, né? Tem pessoas que você fala um negócio, que ela acontece algo com ela, ela guarda aquilo ali Exatamente. pro resto da vida, né? Um problema pode destruir famílias inteiras. Você é qual dessas pessoas? Eu tenho horas que eu sou a pessoa. Tem horas que eu sou a pessoa tranquila, de boa, mas tem horas que eu sou a outra pessoa. Não pode dizer que eu sou 100% uma pessoa de boa, porque em determinadas situações a gente acaba se tornando outra pessoa. Não, eu falo assim. Você é aquela pessoa que você guarda ali, fica remoendo aquilo ali, ou se acontece algo hoje, amanhã você já encontra a pessoa, já consegue ficar de boa com ela. Eu consigo ficar de boa. Isso também é algum. Eu consigo ficar de boa, mesmo se eu cometi o ato daquilo. Não, né? se ela cometeu com você, que eu Se falo. ela cometeu comigo, eu consigo ficar de boa. Mas se ela Você não guarda aquilo. não guarda. Mas se eu falo também, eu também não guardo. Porque muitas vezes a pessoa que fala, que machuca, ela fica com aquela raiva no coração também. E acaba machucando de novo, sequencialmente, né? Sim. Mas eu não sou nenhuma dessas pessoas. Mas o correto é você não machucar e perdoar. Mas se Cristo fala para a gente perdoar, ele fala mais sobre a pessoa perdoar do que a pessoa Ir lá pedir o perdão. ir lá pedir perdão. Porque a pessoa que não tem perdão, os estragos são maiores do que aquela pessoa que E tem um detalhe, Osana, que às vezes muita gente não se atenta. Por exemplo, ele que errou, ele que vem me pedir perdão. Só que a Bíblia, ela tem um versículo que fala assim, ela tem um endereço que fala assim, se o teu irmão errar contra ti, você vai até ele. Não, voltando um pouquinho. Se tu for oferecer alguma oferta no altar e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, você vai até ele e pede perdão, acerta com ele. Exatamente. Lembrando que isso daí não é desculpa também para a pessoa não dar o dízimo na oferta, né? Não, a oferta que tá falando lá é o culto. Sim, lembrando que a A pessoa... oferta do culto.
Exatamente. Porque quando você vai para a igreja, você está lá, a sua oferta é o seu culto, não é só dinheiro. Não é só dinheiro, Não. nós somos oferta, nós somos é oferta e sacrifício vivo, né? O seu culto a Deus é uma oferta que você está dando para Deus. Entendeu? Não que a gente vai pegar uma pessoa, vai lá e matar, não. Então então se eu lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra mim, não fala só se eu prejudiquei a pessoa, se não. eu tenho alguma coisa contra a pessoa, é a Não, pessoa que... que a pessoa tá chateada comigo. Se eu lembrar, não tá dizendo que só se eu errei com ela. Não. Porque às vezes a gente esquece desse versículo, desse endereço aí. É por isso que tem que ter, quando você, um culto racional, não é só o culto racional, é também você refletir sobre as suas atitudes. Por isso a importância de estar no culto. Porque você em casa, você não consegue muitas das vezes refletir o que você faz. Porque se você está em casa, as coisas do dia a dia... Tem muitas distrações, né? Distrações, tira aquele momento de você refletir. Porque se você não consegue, como está na igreja, as pessoas estão com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a sua mente vai voltada para Deus. E Deus vai abrir a sua reflexão. Você vai conseguir refletir. Rosana, mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Ou tá legal aí? Tá legal, O que você achou? Eu agradeço a Deus por tudo que tem feito aqui, por ter me usado aqui para poder compartilhar essa mensagem com vocês. E também eu agradeço a você, Wilton, e peço que Deus venha estar abençoando a cada um de nós aqui nesse momento e que possa ter essa reflexão, que venha ter ajudado vocês muito essa palavra nesse dia, né? Nesse dia. Por causa do... nesse dia. Ou nessa noite, não sabe que vai estar ouvindo que horas, noite, né? Não sabe se a pessoa vai estar ouvindo à noite, se é de dia também. Gente, então é isso aí. Né? Hoje a gente teve um bate-papo aqui com a Rosana sobre o tema perdão. Não é um tema difícil, mas necessário que a gente traga. E futuramente, se Deus permitir, eu volto com a Rosana de novo para a gente estar falando de outros temas, né, Rosana? Isso, exatamente. Para vocês aí do canal, para abençoar a vida de vocês e a nossa também, porque não poderia ter outro objetivo. E não deixe de curtir, compartilhar, né? Isso, para que quem sabe se um dia Deus permitir que o canal seja monetizado, não é? Aí seria um bom demais, né? Eu não vou mentir, eu preciso, né? Não vou ser hipócrita para dizer que eu não preciso de dinheiro, que eu preciso, né? E também porque a gente, para abençoar o canal e vir fazer mais coisas, cada vez melhor ainda, né? Porque como eu estou começando, né, Rosana? Todo começo é difícil, né? É difícil. Então é isso, que Deus abençoe vocês, né? Nesse dia. E eu abençoe vocês, sua família, financeiramente, em todas as áreas. Que com esse vídeo você venha repensar. Que às vezes você está de mal aí com o irmão, com o familiar ou com o pai, né, Rosana? Com a mãe. Com a mãe. Às vezes até com a mãe. O filho também. Filho. Que você possa fazer uma reflexão e perdoar, né? Então é isso. Fica com Deus.